Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das principais funções matemáticas do Microsoft Excel 2010. Para começar, vamos usar aqui a função ABS, que retorna o valor absoluto de um número, o número sem o sinal. Aqui temos o exemplo, igual, inicializando a fórmula, ABS, abre o parênteses, menos 350, fecha o parênteses. Aqui ele vai retornar 350. Podemos fazer aqui, nesse campo, igual, inicializando a fórmula, ABS, ele vai aparecer aqui embaixo, podemos dar dois cliques aqui, ou então adicionar o abre parênteses, no caso eu vou dar dois cliques, ele vai abrir o parênteses, agora a gente precisa informar qual o número a gente vai introduzir na função. Eu vou jogar o menos 350, dê 8. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. E ele vai retornar 350, que é o menos 350 sem o sinal. A próxima função é a função romano. Ela converte um algarismo arábico em romano. Então, temos aqui um exemplo igual para inicializar a fórmula, romano, abre parênteses, 5, fecha parênteses. Então, ele vai retornar V, porque V é 5 em romano. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês, igual, romano, ele vai aparecer aqui. Dessa vez, eu vou abrir o parênteses e vou clicar aqui no 5, ou então eu posso informar 5 e fechar o parênteses. Dando Enter, ele vai retornar o 5 em romano. A próxima função retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor. Então, aqui temos o exemplo igual mod, abre parênteses, 23 e 5. Ou seja, aqui 23 é o dividendo e 5 é o divisor. Colocando 23 por 5 na função mod, ele vai retornar 3, porque se dividir 23 por 5, o resto vai ser 3. Vamos fazer a função aqui embaixo. Igual, inicializando a fórmula, mod, vamos dar dois cliques aqui na função mod, ele vai abrir o parênteses, aqui ele vai pedir o número. Então, 23, ponto e vírgula, vamos adicionar o divisor, que no caso é o 5. Então, fechando o parênteses, ele vai retornar o 3, porque se dividirmos 23 por 5, vai dar 4. Se fizermos a conta, a gente vai obter o resto igual a 3. Então, vamos até a função raiz. Ela é muito simples, ela retorna a raiz quadrada de um número. Então, o exemplo da função, igual, inicializando a fórmula, raiz, abre parênteses, 64, fecha parênteses. Essa função vai retornar o valor 8. Podemos fazer aqui, igual, inicializando a fórmula, raiz, podemos dar dois cliques aqui, ele vai abrir o parênteses e vamos informar o número que a gente quer extrair a raiz, que no caso é 64. Eu posso tanto escrever o número quanto informar clicando na célula. Então, eu posso fechar o parênteses, mas no caso, só para demonstrar para vocês, eu não preciso fechar o parênteses. O Excel ele reconhece, ele fecha para nós o parênteses que está faltando. Então, 8. A raiz de 64 é 8. Aqui embaixo, temos a função arredondar. Ela arredonda o número para cima ou para baixo. Então, temos aqui os exemplos. Arred 2,465 para 1. O que significa isso? Ele vai arredondar esse número aqui para uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Se a gente usar só a função arredondar, ele vai retornar 2,5. Ok? Aqui embaixo, a gente tem arredondar ponto para ponto baixo. Então, vamos usar o mesmo número, 2,465, ponto e vírgula, 0. Ele arredonda esse número aqui para nenhuma casa decimal. Então, ele vai retornar somente o 2.
que ela está à esquerda da vírgula. E no caso, se quisermos arredondar ponto para cima, esse número 2,465, ponto e vírgula, duas casas, ele vai arredondar o número para cima com duas casas decimais. Ele vai retornar 2,47. Eu vou fazer aqui os exemplos para vocês. Então, vamos lá. Começar pela primeira. Igual a head. Vamos dar 2 cliques aqui na função e vamos informar o número, que no caso é 2,465. Vamos usar o ponto e vírgula e aqui a gente adiciona o número de casas que a gente quer arredondar. Então, aqui eu vou arredondar somente para uma casa. Então, ele só vai mostrar um número após a vírgula. Fechando parênteses, ele vai retornar 2,5. Ele vai arredondar esse número para mim. Bom, aqui eu vou usar a função arredondar para baixo. Então, arredondar, ponto para, ponto baixo. Vou abrir o parênteses e vou informar o número, que nem a função aqui nos pede. Então, 2,465, ponto e vírgula, o número de casas que eu quero arredondar. Aqui eu só vou arredondar para nenhuma casa. Então, 0 não vai ter nenhuma casa após a vírgula. Então, vai ser um número inteiro. Dando Enter, ele vai retornar somente o 2. Aqui, por último, vamos arredondar, ponto para, ponto cima. Ponto e vírgula, ou melhor, abrir o parênteses, vamos informar o número que a gente quer arredondar, 2,465, ponto e vírgula, e agora o número de casas. Aqui eu vou utilizar duas casas após a vírgula. Então, eu vou fechar o parênteses e ele vai trazer, ele arredondou 2,465 para duas casas decimais, 2,47. Essa é uma função que dificilmente alguém vai utilizar no Excel, mas eu só estou demonstrando para vocês como utiliza. Bom, a próxima função é uma função bastante utilizada no Microsoft Excel 2010, é a função soma. Então, aqui, como vocês podem ver, a síntese da função, igual, soma, abre o parênteses, D69, que é essa primeira célula aqui, D69, até D74, ou seja, esse intervalo de células. Ele vai retornar 1574. Aqui embaixo eu vou demonstrar para vocês como que se utiliza a função soma. É bem simples. Vamos inicializar a fórmula, vamos escrever o nome da função, soma. Podemos dar 2 cliques aqui na função soma. Ele vai abrir o parênteses. Aqui, vamos selecionar o intervalo de valores, que no caso, o primeiro valor é o 50. Vamos clicar e até o último valor que queremos somar. Ou seja, ela soma vários valores de um intervalo. Então, fechando parênteses, ele vai somar todos esses valores aqui. Correto? E vai dar 1574. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma forma de eu apresentar para vocês algumas das funções mais utilizadas, algumas das funções matemáticas mais utilizadas no Microsoft Excel 2010. No próximo vídeo eu vou ensinar um pouco sobre funções estatísticas. Essas são mais importantes até que as funções matemáticas. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.